Vem cá um pouquinho. Está vendo como você que é apressado? Eu estava lá fora e Deus estava te dando um livramento. Antes de você chegar, eu cheguei aqui 6h30, irmãos, porque eu saí de uma pregação e vim para cá, para não ter que voltar e depois vim a pé. Então eu estava de carro, o carro da minha nora, eu deixei lá e eu estava aqui intercedendo. Tinha 3 pessoas na porta. Quem estava na porta com a igreja fechada? Ela era uma. Quem é? Tinha um rapaz com você. Você viu que eu ia de lado para lá e para cá? Eu estava intercedendo pela tua vida. Aí depois você me mostrou aquele monte de remédio, você falou de tanto trabalho. Então, eu pedi o microfone porque eu quero orar pela tua vida antes de pregar. Quem concorda, levanta a mão. Então, estende as mãos para ele. Deus é um Deus que abre sepultura e que fecha a sepultura. Viu? Toma posse. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, papai. Eu quero apresentar a vida, papai, do nosso pastor Vinícius, papai. Eu conheço, papai, há muitos anos, como ele mesmo disse, papai. E ele sempre foi um menino, um moço, porque eu conheço ele muito antes de conhecer a Patrícia, papai. E eu sei que ele sempre foi de oração, papai. E ele tem crédito contigo, papai. Porque muitas vezes nós temos que ter crédito, papai. E ele tem. Ser com ele, papai. Muito obrigada. Porque quando o Senhor avisa, o Senhor já quebrou o laço, papai. E hoje a sepultura dele foi fechada, papai. Hoje, papai, em nome do Senhor Jesus, ele pode comemorar. Porque o Senhor é um Deus que está desentupindo veia. O Senhor é um Deus que está visitando o sangue. O Senhor é um Deus que está visitando a mente, livrando ele de um derrame, papai. Tu és um Deus santo e poderoso. Sê com ele, papai. Como o Senhor fez com o rei Ezequias, papai. Acrescentou anos, papai, por causa da sua humildade, papai. Acrescenta anos, papai. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração dele, são as coisas que ele ainda vai viver, papai. Mais uma vez eu digo com toda alegria que o inimigo perdeu mais uma vez, papai. Porque toda ferramenta que estava preparada contra ele não prosperará. E toda língua que se levantar contra ele em juízo, tu a condenará. Porque essa é a herança daqueles que te servem, papai. Aqueles que creem na vitória dele, aplaudam ao Senhor. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Não repara na minha voz não, que já foi, mas tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sentei e nem me lembrava da profecia, mas Deus me trouxe a memória sentada ali, e que eu via aumentando, o lugar aumentando na outra igreja. E eu falei, meu Deus, ele deu o endereço da Valdemar Carlos Pereira, mas não era lá que eu fui. Quando eu entrei, me alegrou o coração. Me alegrou. Porque, irmãos, não é por nada não, mas eu aprendi a orar com o Vinícius e sua comitiva. Porque desde a consagração, ele nem pensava em casar, irmãos. Ele já se consagrava. Então, assim, às vezes é preciso falar para a gente dar valor ao pastor que tem. Não é porque é meu amigo, não. Que a gente briga tanto, irmão, a gente briga por telefone pessoalmente, mas a gente briga com quem ama, né? E é tudo brincadeirinha, tudo coisa linda, mas o Vinícius, ele se consagra há muitos e muitos anos, eu ficava maravilhada de ver, porque às vezes só tinha 3 e era o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Ele era um, não era? Era o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. A Esther falava, vamos lá que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego vai estar lá. E estavam, e olha o que Deus fez na vida dele. Então a primeira pergunta que eu te faço, você tem descido na casa do oleiro? É preciso descer na casa do oleiro. Abre a tua Bíblia em 1 Reis 21, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver a Pati, de ver alguns irmãos que eu já conheço, glória a Deus. Aleluia, eu não estou morando mais aqui, já faz 4 anos, para honra e glória do Senhor Jesus. Jesus me levou para Portugal, eu moro lá já há 4 anos, vim para buscar o meu cãozinho, estou levando, mas eu estou pregando todos os dias desde que eu cheguei, né? Para honra e glória, a desculpa é o cachorro, mas Deus me trouxe, porque assim, quando você trabalha para Deus, Ele concede
o desejo do seu coração, mas Ele sempre vai te levar para uma grande obra, né? E eu louvo a Deus de estar aqui. Eu brinco que eu sou portuguesa, mas não sou nunca. Essa cara aqui nunca você, né, irmãos? Mas eu estou lá fazendo uma obra árdua, por isso que eu falo para vocês darem valor ao país que tem. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Pode sentar dando glória a Deus. Amém? Vamos adorar a Deus. Gosto de adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Aleluias. Aleluias. Pode soltar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Santo de Israel. Aleluias, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. É para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Irmão, hoje, Deus me dizia que está curando pessoas aqui. O Vinícius foi uma delas que Deus fez um grande milagre. Me alegrou muito o coração que Deus fez na vida dele, que ele nem vê. Tem livramentos que a gente nem vê. E esse louvor, todos os louvores que eu canto é Deus que manda. O que vocês precisam ouvir, eu cantar. Né? Porque às vezes a gente canta e não vive o que a gente canta, né? Eu aprendi isso porque eu cantava muito, me dá poder de filho, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E quando Deus levou, eu quase saí da igreja, irmã. E Deus falou, mas tu pediu para eu levar tudo. Então até o que a gente canta, a gente tem que ler a letra primeiro, porque às vezes a gente não aguenta aquilo que a gente pede para Deus. E esse louvor chama escudo, e Deus está pondo escudo em pessoas aqui. Deus está escondendo pessoas aqui, Vinícius. Porque virão tempos difíceis, com a pregação vocês vão ver. Então eu queria que vocês ficassem de pé. É muito conhecido e é muito antigo também, mas se chama escudo. Pode soltar em nome de Jesus? Eu queria que vocês louvassem e exaltassem o nome dele. Aleluia. Deus está trabalhando nos louvores hoje aqui. Eu já tomei posse nos primeiros louvores que foram cantados aqui. Eu já estou levando a minha porção. Aleluia, 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 aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Adore, adore nessa noite. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluias. Tu dá ordem às estrelas e ao mar nos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Adore. Não há ferrolho, mas tua voz me acalmou. Agora, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz
voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura. Receba cura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Romanagia Surianda. O Senhor está aqui, irmãos. Ai, meu Deus. Aleluias. Não há ferrolhos, não há portas que fiquem diante de você hoje. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Quem crê, dá uma salva de palmas e senta dando glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto muito dessa palavra. Conta a palavra do Senhor que Nabote, ele recebeu uma herança dos pais dele, né? E eu creio que ele tinha muito cuidado com essa herança, né? Principalmente porque veio dos pais. E era uma hortinha, era uma vinha bem pequenininha, pastor Vinícius. Não era grande, era pequena. E ficava do lado do palácio de Acabe, bem do lado, bem encostado. Eu creio que Acabe, com o poder aquisitivo que ele tinha, ele nunca tinha nem visto. E estava bem grudadinha assim com o palácio. E um dia, Acabe olhando todo o poder que ele tinha, tudo que ele havia conquistado, ele olhando pelaquela sacada, pastor Vinícius, ele olhou para baixo e viu Nabote ali cuidando da vinha, porque não está dizendo na Bíblia, mas eu creio que todo dia ele ia lá, pastor Vinícius. Ele tirava aquilo que não prestava da vinha, ele limpava tudo, jogava água, aguava aquela vinha com todo amor e carinho. Eu creio que todo dia ele fazia isso, porque era herança, irmãos. Herança a gente cuida, herança a gente preserva. E diz a palavra do Senhor que quando Acabe olhou para baixo e viu aquela vinha, que eu acho que pela primeira vez na vida ele tinha visto, ele desejou aquela vinha, Vinícius. Entrou um espírito de inveja naquele homem, tão rico. E na hora ele foi até Nabote e disse: me vende a sua vinha. Se você quiser eu te dou outra, se você não quiser vender. Mas me vende a tua vinha, então põe um preço nela, Lacomanagia Suriandas. E Nabote, olhando para ele com aquela cara simples, disse assim para ele: achas que eu vou vender a herança dos meus pais? Achas, rei, que eu venderia, que eu me apartaria das heranças do meu pai? E diz a palavra do Senhor que o rei se entristeceu, irmãos, de uma tal forma que ele foi para casa, irmão, triste, acabado por causa de uma vinha, irmãos. Pelo amor de Deus, um rei. E ele disse a palavra do Senhor que ele nem comeu, não bebeu e foi deitar. E a primeira coisa que Deus está mandando dizer para você nessa noite, não foi o que eu preparei, irmãos, de verdade não foi, mas é o que Deus quer que vocês ouçam nessa noite. O que vocês têm feito com a herança que Ele deu para vocês? O que vocês têm feito para o dom que Ele entregou e confiou na mão de vocês? Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Eu vejo ela sempre dançando, coisa linda. Lá, você está dançando ainda com aqueles chapéus? Tem um monte de vídeos por aí. Ela e a Márcia, a missionária Márcia.
É um dom que Deus deu para ela. E o meu Deus, Ele não faz acepção de pessoa. O dom que Ele dá para mim, dá para o pastor Vinícius, dá para ele dá para cada um que está aqui. Cada um procure o seu melhor dom. Porque nós somos um corpo e Jesus é o cabeça. Está lá em Coríntios 12:12. Nós precisamos ler a palavra. Irmão, eu costumo dizer, pastor Vinícius, que lá em Portugal já tem alguns lugares que não se pode mais ler a palavra, irmão. E sabe o que o povo está fazendo? Ele está arrancando uma folha da Bíblia. Ó, o pastor Vinícius que faz, ó. Arranca a folha da Bíblia, entra em alguns buracos. Um monte de turma, uma vai num dia para não chamar muita atenção. Lê a palavra. E se aparecer a polícia, eles comem literalmente a folha que levaram. E aqui no Brasil, irmãos, tem Bíblia do pregador, Bíblia do levita, Bíblia da pastora, Bíblia da criança. E quantas vezes por dia você lê a Bíblia? Ó, pastor Vinícius, eu queria pregar. Outra coisa, Esther 5, para ser mais precisa. Mardoqueu na porta do palácio. Mas eu não vim aqui, eu não saí de Portugal para vir aqui dizer o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Lá em Portugal tem igrejas transbordando de gente. Tem igrejas que tem 20.000 pessoas. E às vezes eu passo de carro na porta, Deus fala para mim: você está vendo, meu Espírito Santo está do lado de fora. Eles acham que o meu espírito está lá dentro, mas o meu espírito está lá do lado de fora. Porque a maior profecia é a palavra. Ela não falha, ela não volta atrás. Ela é um manual de instrução para quem quer ser bem sucedido na vida. Deus está mudando tudo. Daqui a pouco eu volto para Nabote, irmãos. Eu falei que depois que eu saí do candomblé, depois que eu saí da Nenê da Vila Matilde, que eu era rainha de escola de samba 15 anos, eu sou marionete de Jesus, irmão. Que Ele manda, eu falo. E a única coisa que me deixa triste é que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os da luz. Irmãos, vai ter um tempo que você não vai poder mais ler a Bíblia, e ela vai ter que estar aqui, ó. E a hora que você tiver caído, você vai lembrar de Isaías 42. Você está bem lá no chão, aí Deus fala com você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te seguro, eu te esforço com a minha destra fiel. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te ajudo. Você levanta na hora, mas vai estar aqui, porque aqui você não vai poder ler mais. E Deus está mandando perguntar: quantas vezes por dia você abre o Facebook? Quantas vezes por dia você abre o TikTok? Quantas vezes por dia você abre o Instagram? E quantas vezes por dia você ora? E não responde para mim não, porque a palavra primeiro é para quem está em cima, depois ela desce. E eu estou aqui só recebendo, porque aonde Deus está, eu quero estar. E eu já senti Deus do lado de dentro. Eu cheguei e já fui orar, porque eu senti Deus, pastor Vinícius. Porque eu sei que tem gente que ora aqui. E quem não ora depois dessa pregação, se não orar, meu filho, não sei mais nem o que dizer. Porque, irmão, Deus deu um dom para você. O que você tem feito? Quantas almas esse ano você trouxe para a presença do Senhor? Deus está dizendo que é tempo dessa igreja comer um mingau forte e parar de tomar leitinho. É tempo de feijoada. Porque esse tamanho desse templo é muito pequeno para aquilo que Deus tem para colocar na mão de vocês. Mas ninguém faz nada sozinho. E nós somos um corpo, irmãos. Nós precisamos entender que jogamos no mesmo time. E que cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. O crente está contra o crente, irmão. E o inimigo está tomando água de coco, dizendo: eles estão trabalhando para mim. Mas isso é lá em Portugal, tenho certeza que aqui não tem. E se tiver, hoje Deus vai mudar o quadro da história. Porque, irmão, Coríntios 12:12 diz que o olho não pode dizer para a boca que a boca não é parte do corpo. Lê lá. A boca não pode dizer para o nariz: nariz, você não é parte do corpo. O ouvido
Não pode dizer para a boca: boca, você não é parte do corpo, eu sou. Porque até os menores membros têm valor. Então, se Deus te chamou para limpar o chão, limpa, porque Deus vai te honrar limpando o chão. Se Deus te chamou para louvar, louva. Mas para de criticar. Vamos se juntar, irmãos. Vamos quebrar essa barreira hoje. Sabe por quê, irmãos? Não tem como passar nada aqui, né? Queria ler um versículo para vocês, que Deus acabou de pôr no meu coração. 2 Timóteo 3. Eu vou abrir aqui. Abre aí, Vini. Em nome de Jesus. Irmão, virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Achou, Vi? Então vamos aí. Você vai ler. No final dos tempos virão tempos difíceis. Irmão, se você não ler a palavra, você não será liberto. Se você não for liberto, você comerá qualquer comida. E você tem que entender que a comida daqui é forte. Então você tem que ajudar em oração e ler a palavra. Porque hoje é Ele que está aqui, amanhã Ele vai ser mandado e enviado. E é você que vai estar aqui trabalhando para Ele, trabalhando para Jesus. E todo mundo junto, num só corpo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz glória a Deus. Ele vai ler o que está escrito aí. 2 Timóteo 3. Verso 1? Verso 1, a partir do verso 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Até aí, você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Não sou eu que estou falando nada, irmãos, é Deus. É Deus. Irmão, o que está faltando acontecer? É homens amantes de si mesmo, animadores de plateia, egoístas, soberbos, querem usar Deus, mas não querem ser usados por Deus, querem colocar Deus na parede. Então, irmão, você precisa ler a palavra. E Deus falava assim: fica aonde você está, não vá comer outra comida não, porque se você não ler a palavra, você não será liberto, e você vai comer qualquer coisa desses homens que estão lá em 2 Timóteo. Irmãos, lá em Portugal tem prostitutos em cima de púlpitos, pastor Vinícius. Tem mentirosos pegando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o dom Deus não tira. O dom Deus não vai tirar nunca. E as pessoas não estão mais interessadas na palavra, elas estão interessadas em profecias. Aí vamos lá, que aquele lá revela até o RG. Eita, lota! Mas se você ler a palavra, hoje as escamas vão cair. Geazi, ele só enxergava coisa ruim. Um dia ele abriu a janela e viu um exército contra o povo de Deus, contra o profeta. E ele foi lá, acordou o profeta, chacoalhou e falou: nós vamos morrer. Você imagina como o profeta acordou? Já pensou, você está dormindo, acordar com... nós vamos morrer, tem um exército.
O profeta nem levantou a cabeça da cama, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha intimidade. Sabe qual foi a oração que ele fez? Senhor, ó, Vinícius, coisa linda. Tira as escamas dos olhos de Geazi, para que ele possa ver que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Irmão, diz a palavra que na hora as escamas caíram. E quando Geazi abriu novamente a janela, aquele exército continuava ali. Mas ele pôde encontrar e ver o exército de anjo que cobria aquele exército. E deu a vitória para o povo de Deus. Irmãos, é fácil falar que crê em Deus quando o câncer está na casa do vizinho. Eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé. Imagina, irmã, você está falando isso para outra pessoa, porque eu sou uma mulher de fé. Quando o câncer está na casa do vizinho, você tem fé. Isso aconteceu comigo, irmãos. Mas quando Deus põe o câncer na nossa casa, na nossa pele, no nosso corpo, a fé vai embora. Sabe por quê? Porque a fé não vem de vocês, é dom de Deus. É a palavra que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer ter fé? Peça a Deus, desce na casa do oleiro. Todos que tiveram vitória na Bíblia desceram. Porque muitas vezes a gente não quer descer. É mais fácil pedir a oração para outros crentes 6 horas. Mas é tudo em Portugal, viu, irmãos? Que a próxima vez que eu vier aqui, eu tenho que voltar aqui. Então é tudo lá em Portugal. Aqui não tem. Só leva como exemplo. Ana desceu tanto para ter Samuel, que o profeta achou que ela estava embriagada. Até quando você vai beber, Ana? Eu não bebi não, eu estou embriagada de espírito. Orando ao meu pai. A mulher do fluxo de sangue desceu. Ela podia morrer, irmãos, mas ela disse: hoje eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Ela entrou no meio da multidão e diz a palavra do Senhor que ela tocou na orla. Irmão, ela tocou só no barradinho do vestido de Jesus. E esse toque fez toda a diferença, porque ele parou no meio dos discípulos, no meio da multidão, e disse: alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, a multidão te assola, te aperta, e você diz quem é que te tocou? Ele diz: alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Saiu, tire hoje virtude de Deus, irmãos. Pode ser hoje a tua vitória e a tua bênção. Jesus sabia quem é que tinha tocado nele, mas ele queria ver se no meio da multidão ela ia se revelar. E ela entendeu: tem que estar no culto, tem que estar ligado, tem que chegar no culto, tem que descer na casa do oleiro e orar para Deus preparar o ambiente da bênção, da cura, da vitória, para que você não saia da forma que entrou. Hoje os crentes entram, é um blá blá blá. Ô irmão, você viu domingo? O irmão desafinou no saxofone, você viu? O irmão não tocou muito legal a bateria. Ah, mas você viu não sei o que? Não, irmão, desce na casa do oleiro. Porque muitas vezes esperam do pregador. Mas é um conjunto que faz o culto, eu e vocês. Mas quem opera é o Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, eu olho do céu e saro a terra. É Bíblia, irmão. Mas hoje estão entregando aquilo que Deus deu. Estão vendendo, estão negociando. E Deus está mandando dizer para vocês: é inegociável o dom que Ele te deu, e Ele vai cobrar. Ai, mas eu não tenho dom nenhum. Ora que Deus vai te mostrar qual é o teu melhor dom. Quem gosta de ficar sentado é cadeira. É cadeira que senta. Irmãos, Nabote, ele falou assim: nunca eu vou vender. Ele estava falando com o rei, ele não estava falando com qualquer um. Mas ele não se vendeu. Não venda o dom que você tem. Não negocie o dom que Deus te deu. A mulher dele, que não tinha sabedoria nenhuma, disse a ele: você não está bebendo e não está dormindo por causa de Nabote, por causa de uma vinha. Pode deixar que eu vou resolver. Ela fez cartas mentirosas, irmã, caluniadoras, de Nabote, falando mal do povo de Deus, falando mal de Deus, e entregou, distribuiu.
E Nabote foi pego, foi tirado da cidade e foi apedrejado, irmãos. E depois ela foi lá na cama e falou para o marido dela: pode ir, Nabote, pode ir, rei Acabe, pegar, tomar posse da sua vinha. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? É que se você for ler depois, que eu não vou, você tem que ler, irmãos. Tem histórias incríveis na Bíblia, que às vezes você dá preferência para o que não é bom, para o que não interessa, e ainda compartilha. A Bíblia diz que virão os escândalos, mas ai de quem vier. É Bíblia também, vai lá ler. Então só da gente compartilhar, por comentáriozinho, não vai ler a palavra. Como que você quer que seja salvo a tua família, se você não ora, se você não desce? O profeta pode até orar por você, o pastor pode até orar por você, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Deus não vai fazer por você. Deus não é bobo, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus, irmãos. Em seguida que Nabote morreu, Deus mandou o anjo avisar o rei Acabe que ele ia morrer, que ele ia ser morto pela atitude que ele teve, meu irmão. Mas diz a palavra que o rei Acabe se arrependeu. Diz para o teu irmão: se arrependa. Diz para o teu irmão: irmão, isso é ato profético, é para quem crê. Irmão, é para quem crê. Sabe por quê? Porque ele foi lá, o anjo foi lá e falou: rei Acabe, você vai morrer. E sabe o que o rei Acabe fez? Se arrependeu. Falou: Senhor, não lembra de agora, mas lembra de quando eu te servia. Tem misericórdia de mim e lembra de quando te servia. E Deus perdoou. Muitas vezes nós não perdoamos, irmãos. Muitas vezes nós não perdoamos. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e não vai com a cara dela sem ela ter feito nada. Porque muitas vezes nós somos amantes de nós mesmos. Mas hoje, se tem esse espírito aqui, vai cair e bater em retirada. Olha por aparência. Olha por aparência. Ai, será que aquela ali, com aquela blusa de brilhinho, será que é de Deus? Posso te contar uma história. Eu tive um câncer em fase terminal, pesei 38 quilos para eu estar aqui hoje. Porque eu não queria nem estar em Portugal e muito menos servir a Deus. Mas Deus é ouro, Ele não é bijuteria. E eu acho totalmente errado quando fala: quer aceitar Jesus? Não é Ele que te aceita. É Ele que foi para a cruz e disse: vale a pena morrer por Ele, por ela, pelo pastor Vinícius, pelo baterista, por todos. Foi Ele, não foi você. Você morreria por mim nessa noite? Por mais que você tenha, você morreria por mim, pastor Vinícius? Ô irmã, já entendi a resposta. Não é? Tá bom entendedor? Meia bala não morre, irmãos. Mas ele falou para o pai dele: eu vou porque vale a pena. E o que você tem feito? Posso Deus na parede, por quê? Deixa Ele te usar, irmãos. Ele quer te usar. Você tem que ser boca de Deus para os perdidos. Porque é fácil subir aqui e pregar para crente, pastor Vinícius. Mas Ele quer pregar, que você pregue para a prostituta que está lá fora, irmãos. Tem igreja que eu já vi prostituta, bêbado, entrar e as pessoas saírem de perto. E dizem que amor é esse? E Deus está perguntando: o que você tem feito para eles? Nabote morreu. O rei foi perdoado, irmãos. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. O rei se arrependeu e Deus viu o arrependimento. Como a vida de Jonas. Jonas era para ir para Nínive. Ele não quis ir, porque ele achava aquele povo rebelde, porque ele já tinha ido outras vezes. Só que ele não é juiz, eu não sou juiz, você não é juiz. Há só um juiz e só um legislador. Não ensine Deus a ser Deus, que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve, Ele sabe lá na frente os pensamentos que tem a teu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal. Então tem coisa que Ele vai fazer que você não vai entender. Irmãos, Ele levou minha mãe num ano. Levou minha mãe. Falei: Senhor, o que eu vou fazer sem minha mãe? Agora meu pai tem 50 anos de casado, vai morrer também. Ele falou: tá certo.
No outro Natal, irmão, minha mãe morreu no Natal. No outro Natal morreu meu pai. Eu falei, eu não vou conseguir prosseguir. Ele falou, Márcia, não olha para trás, você vai virar estátua de sal. Antes de ser seu pai, antes de ser sua mãe, eles são meus. Eu trouxe, eu levo e você não manda. Eu mato e não vou preso. Falei, Senhor, eu tenho um irmão que está viciado em droga, que dependia dos dois. Eu ajudava ele com os dois, agora como é que eu vou fazer com esse irmão? Irmãos, exatamente no outro ano, no dia 15 de novembro, meu irmão teve um AVC aos 42 anos e morreu. E Deus falou, agora você vai fazer a obra que eu te chamei? Ou você quer que eu leve o seu único irmão que sobrou? Eu falei, estou indo. Ai, mas Deus é bonzinho. A palavra, leia a palavra, irmão. Deus é misericórdia, mas é fogo consumidor. Deus é justiça. Precisa ler. Ai, de que Deus é esse? Deus é Deus. Ele é Deus, irmãos. Mas se a pessoa se arrepender, porque Jonas falou, eu não vou pregar para aquele povo. Se enfiou no barco, todo mundo sabe a história. Foi para a barriga do peixe. Jogou para fora, clamou ao Senhor. Porque quando a gente está na prova, a gente clama, Senhor, não me leva, Senhor. Aí vem para a igreja todo dia e vira crente. Pula até com o pé só. Mas Deus não é besta. Ele não vai te dar um carro para você sair com a sua família e não vir mais na igreja. Não adianta pedir, porque Ele sabe quem é você. Você pode aparentar qualquer coisa para o pastor, para mim, mas para Ele sabe por dentro. Antes de você falar, Ele já sabe o que você vai dizer. Não tem como enganar, irmã, não tem como. Está entendendo? Aí Ele falou para Jonas, Jonas, você não está comendo, você está aí parado, só porque eu perdoei aquele povo. Não, eu queria que o Senhor matasse. Ele ficou sentado esperando Deus destruir Nínive. Mas aquele povo se arrependeu com a pregação. Ele falou assim, como é que eu vou matar um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, Jonas? Porque Deus não vê como a gente vê. Você vê as brigas de trânsito, todo mundo matando. Todo mundo matando, agora é uma loucura só. É boneco borne que quer entrar dentro de posto de saúde, que quer tomar lugar. Irmão, a loucura está chegando e vai vir em tempos difíceis. A Bíblia está dizendo. Então Deus avisa aqueles que Ele ama. E hoje o amor de Deus desceu dentro deste lugar para avisar vocês. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao teu coração, são as coisas que Deus ainda tem para fazer com aqueles que servem verdadeiramente a Ele. Você pode dar glória a Deus? Nabote morreu, mas sabia para onde ia. Mas ele não se vendeu. E Deus está falando, não se venda por um emprego. Não se venda por uma conta bancária gorda. Não se venda num emprego, por um emprego que você vai ter que mentir. Porque você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Não se venda, irmão. Deus está falando hoje. Não se venda. Está chegando gente, e Deus está querendo tirar a gente. Porque Deus não precisa de muito para trabalhar. Gideão ganhou com 300, era 32 mil. Foi tirando os covardes, os fracos, os medrosos, aqueles que tomavam água, pastor, lambendo. Quem lambe a água não consegue nem olhar para trás e ver o inimigo chegar. Não seja precipitado. Deus está falando, leia, medite, pergunte. Quer casar? Pergunta para Deus. Quer sair da igreja? Pergunte para Deus. Não sai não, porque você vai sair, vai pagar o preço e vai ter que voltar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você pode ir para onde você quiser, mas você vai ter que voltar, porque quem põe a mão no arado não volta atrás, não tem como. Então pergunta para Deus a partir de hoje. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. No teu coração. Faça como Nabote, vale a pena servir esse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não vai ter anjo com uma placa dizendo assim, Assembleia de Deus lado esquerdo.
Ovelhas do pastor Vinícius, lado direito. Não, vai ter ruas de ouro, aonde vai ter anjos gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e o céu está cheio da tua glória. Mas reconheça, quando você reconhecer que você é pequeno e que Deus é grande, quando você reconhecer, Isaías andando pela rua, ele teve uma visão. Irmãos, Isaías era parente do rei Uzias. Quem é parente de rei tem mordomia, irmão, duvido. Meu primo era deputado, eu tinha mordomia. Imagina um rei. Ele falava: imagina, prima, vai pegar fila. Daqui seu nome fala: mas não é justo. Não, não, enquanto eu estiver aqui eu quero abençoar a família. Eu era pequeno, ele marcava consulta, ele marcava tudo para minha mãe. Agora você imagina o rei Uzias, que era primo de Isaías. E quando ele soube que o rei Uzias morreu, as mordomias que veio na cabeça dele: vai acabar todas as minhas mordomias. Está lá em Isaías 6, lê, irmãos, que história incrível. Leia, chega em casa e lê. Aí diz a palavra do Senhor que ele estava andando na rua, andando chorando: ó céus, ó dia, acabou minha mordomia. E ele olhou para cima sem querer. Eu creio que para pôr Deus na parede. Por que o Senhor levou? E ele teve uma visão, irmãos. Ele viu o Senhor, irmã, assentado num alto e sublime trono. E ele via anjos que batiam as asas, outros voavam e outros gritavam: santo, 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 santo. Irmão, sabe o que ele disse? Ele pôs a mão na cabeça e disse: estou perdido. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor, eu estou perdido. Eu sou homem de semblante duro e habito no meio de homens de semblante duro, e eu vi o Senhor. Sabe o que significou isso? Ele reconheceu que ele não era nada e que Deus era tudo. E Deus, ele sentiu que veio sinceridade daquele moço. E na hora Deus mandou o anjo descer com uma espada, e essa espada tocou na boca de Isaías, e o anjo disse: os seus pecados e iniquidades estão perdoados, Isaías. Irmão, hoje reconheça quem é Deus e quem você é. Reconheça, pelo amor de Deus, reconheça. Sabe por quê? Porque Deus ainda falou assim: quero ver se ele está convertido mesmo. Eu perdoei as iniquidades. Aí Deus falou assim: quem é que eu vou enviar? Quem é que há de ir por mim? Isaías estava ligado. Às vezes a gente entra na igreja, mas o problema está na conta bancária, está lá na enfermidade, está lá no serviço. Não, irmão, esquece tudo e dá glória, glorifique. Porque enquanto você está aqui, Deus visita teu filho, Deus visita teu marido, Deus trabalha. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele trabalha. Você está aqui, não está em vão, Ele está trabalhando em teu favor. Coração de pedra, Ele transforma em coração de carne. Leão, ele pega e faz virar gatinho por amor a você. Mas fica ligado. Nessa noite Deus está falando: se você ficar ligado, a vitória é certa em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: a vitória é certa em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, com a boca de profeta: eu profetizo a vitória na tua vida em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Poderia ficar a noite inteira aqui falando palavras para vocês, mas vocês também precisam ler. Porque hoje sou eu que estou aqui em cima, mas eu já sentei aí para aprender. Hoje eu posso levantar para ensinar. Então senta para aprender, e depois você vai levantar para ensinar. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros que são poucos. Quem quer ser ceifeiros de Deus? Se põe de pé que eu vou orar por você. Em nome de Jesus, com a permissão do pastor Vinícius. Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você não deu nenhum glória, o culto ainda não acabou. Às vezes ele vem aqui só para receber teu glória, e você chega com a cara de general. Quem é essa mulher? Qual é o CPF dela? Ela mora em que cidade de Lisboa, de Portugal? Não, irmão, adore. Adore, adore. A salvação é individual. Adore, glorifique, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje Ele já curou aqui.
Olha que Deus lindo. Quem sabe o de repente de Deus na tua vida não é hoje. Hoje Ele fecha a boca do leão na tua casa, na tua conta bancária, nos seus sentimentos, na tua saúde. Quem sabe você não sai daqui curado? Quem sabe não é hoje? Irmãos, eu não trabalho em Portugal, Vinícius sabe. Mas eu falei, Senhor, eu não aguento mais fazer a obra a pé. Não aguento mais andar para lá e para cá, andar para lá e para cá. Aí comprei um carrinho 93 Jericó, irmãos. Pus o apelido dele de Jericó, porque, irmão, o homem fez uma gambiarra para me vender. Eu fui buscar ele em Cascais, irmão, lá no fim do mundo. Vinícius, quando eu voltei o carro, eu fui acelerando, escutei treft, era fita isolante que o homem enrolou. Irmãos, no primeiro dia que eu peguei aquele carro, por isso que ele queria que eu transferisse tão rápido. Ele falou, vamos transferir agora, esse carro é do meu pai, e não sei o que, e eu besta fui lá, Vinícius. Mas Deus, irmãos, a sinceridade, Deus, Ele conhece a sua sinceridade. Eu não vi esse homem agora para saber o que está acontecendo com ele, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo, não tem jeito. Você fala, eu não mereço ir lá atrás. O que você fez? Aí eu falei, Senhor, não acredito que esse carro vai quebrar. Aí eu falei, se quebrar aqui na Avenida Portugal, não é que nem aqui não, irmã, multa, leva. Você não dirige mais, é só Jesus, irmã. Aí 2 motoqueiros me ajudaram a empurrar, irmão, tinha acabado de pegar o carro. O carro ficou na porta daquele estacionamento 1 ano, fala pro teu irmão, 1 ano. Eu não tinha dinheiro para consertar, irmã. E eu só tinha que, Deus falava assim, dá glória, pega o bilhete único e vai, minha filha. E eu fui, irmãos. Eu fui porque o meu foco é o céu. Irmão, nem a roupa que tu vai morrer, tu vai escolher. Vão escolher por você. Ainda mais se tu escolher uma Nike. Me põe essa roupa da Nike. Neguinho vai te trocar, vai falar, quê? Te enterrar com a Nike, eu vou pôr uma do Braz. 25 de março. Nem a roupa você tem o poder. E por que você faz tanto plano? Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Se o Senhor dá aos seus amados, quem é amado de Deus, vai receber durante o sono. Você vai estar dormindo, o telefone vai tocar com a bênção. Irmão, ficou lá 1 ano. Falei, Senhor, que prova. Ainda paguei 1.500 euros. Irmão, o euro é R$7. Era o único dinheiro que eu tinha. Continuei fazendo a obra, irmão, fazendo a obra. Um dia um dono de um falido me chamou para orar lá no restaurante dele. Ele já tinha perdido 6 restaurantes, Vinícius. E ele estava perdendo o último. Tem 4 filhos que são autistas. Foi uma pessoa de Deus que colocou na minha vida. Aleluias. Deus tem uma grande obra na vida dele. O inimigo é furioso com a vida desse Senhor. Mas Deus tem uma grande obra na tua vida. Quando eu vi o Vinícius falando com o Senhor aqui em cima, eu falei, meu Deus, no final do culto eu ia orar por ele, Vinícius. É uma coisa, é o mesmo Espírito. Porque Deus falou que grandes coisas. Deus falava assim, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, eu não sei o que está te afligindo nessa noite, mas descansa. É um recado para você. Eu assino embaixo da assinatura do meu amigo Pretinho. Amo tanto esse Pretinho, irmão, você não tem noção. Coisa linda. E você viu a mulher que Deus deu, os filhos que Deus deu. Ai, coisa linda de Jesus. Irmãos, fui lá, pastor da minha igreja, não quis ir orar. Falei, eu não, orar para esses falidos, que nem ajuda a igreja, nem ajuda nada. Eu fiquei morrendo de dó, de compaixão, Vinícius. E nós fomos lá e começamos uma campanha, irmãos, 1 da manhã eu tinha que ir lá no centro. É como se eu fosse daqui, tipo, para lá da Praça da Sé, lá na Paulista, de ônibus. Porque ele estava com os carros tudo apreendido. E Deus começou a desembaraçar as coisas para esse homem. Deus começou a abrir porta onde não tem porta, porque quem faz não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ele faz, Ele se inclina, irmãos. E aí ele falou assim, onde está seu carro? Eu falei assim, você sabe que eu nem sei mais. Eu preciso ver lá na agenda que está anotado. Ele falou, tem seguro? Eu falei, tem, né? Tem que ter seguro, lá é obrigatório.
Aí ele falou assim: aciona o seguro e manda trazer aqui na mecânica aqui do lado que eu vou consertar teu carro. Aí eu mandei lá para lá e fiquei só orando. Demorou quase 3 meses. Eu falei, acho que não teve jeito naquele carro. Aí ele falou assim, ele me ligou e falou: olha, teu carro está dando perda total, teu carro está com o motor fundido. Márcia, como é que você não levou ninguém para junto com você? Eu falei: não levei. Irmãos, não é porque você é cristão que você não vai passar por prova. Não é, mas não importa como é que você começou, nem como você está, importa como você vai terminar. Não importa como você está. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, porque não é fácil enterrar pai, mãe, irmão e cantar: se Deus fizer, Ele é Deus, tem que ter fé. E aí, passou-se 6 meses, ele falou assim: olha, o que você quer? Quer que vai para a sucata, você pega um dinheirinho? Eu falei: não, faz o que você quiser, não tem problema. Já estava 1 ano a menos que se dane, eu vou continuar vivendo. Aí um dia ele bate lá na minha porta, Vinícius, e fala assim: tó seu Israel, porque você nunca mais vai andar de Jericó. E me deu a chave de um Ticoetchenko, irmão, 2017. Você pode dar glória a Deus? Teto solar. Irmão, a única coisa é que o carro fala demais, Vinícius. Ele vive falando para mim: o seu carro está na reserva. Eu falei: cala a boca, eu andava na reserva o tempo todo com o meu 93. Quem é você? Você está sem cinto. O outro não tinha cinto, a gente amarrava, Vinícius, naquele vermelhinho. Irmão, esse Ticoetchenko é a coisa mais linda. Eu não pago seguro, eu não pago nada, eu não pago documentação, eu não pago nada. Ele falou: não vai pagar nada, você vai andar com o carro, porque você foi a única que veio sem interesse aqui. Eu não vendi o meu dom. Não venda a sua vinha nessa noite. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas, papai. Que não sejam os meus dizeres, mas os teus, papai. Alcança cada família aqui representada, meu pai. Que eles não venham crer só em profecia, porque existe profecia que vem do céu, mas que eles venham crer na maior profecia, que é a palavra. Hoje já foi falado aqui, eu tenho um saco de profecias, um saco de revelações, um saco que eu não jogo fora, porque muita coisa acontece, Senhor, mas muita coisa não vem de Ti. Mas se as escamas hoje cair, como caiu dos olhos de Geazi, eles vão ver que a profecia maior é a palavra, que o maior ensinamento vem do pastor da igreja, que é abaixo de Deus, que é cobertura pastoral nesse lugar. E o alimento vai ser tão bom se eles unirem as mãos, meu Pai, que eles não vão precisar comer em outra casa, porque eles não terão fome. Papai, abençoa cada um que entrou a essas portas. Abençoa a Patrícia, papai, que está lá cuidando das crianças. Repreende todo o mal, toda inveja, papai. Que o espírito da inveja bate em retirada deste lugar. Põe anjos acampados nessa porta contra a oração contrária. Fecha a boca do leão neste lugar. Visita cada família aqui representada, de perto, de longe, até a 4ª geração, papai. Que eles venham ser como Josué. Eu não sei que deuses vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que eles e a casa deles servirão ao Senhor. Eu creio, papai, que um tempo maior virá, papai, porque eu conheço, papai, a vida do pastor daqui. Eu conheço, papai, eu posso dizer que ele prega a tua palavra, papai, e eu profetizo essas cadeiras, papai, cheias, papai, sem lugar para sentar, ele tendo que comprar, papai, cadeiras, papai, que venham aqui prostitutas, que venham aqui bêbados, papai, e que o Senhor cure, papai, em nome do Senhor Jesus. E depois o Senhor vai enviar, papai, para que preguem a tua palavra, para que contem testemunho. Papai, abençoa este lugar, dá um final de semana abençoado, papai, que eles venham viver Ageu 2, 8 e 9, que a glória da última casa será maior do que a primeira, e nesta casa eles terão paz. É o que eu te peço, e já te agradeço essa rica oportunidade. E aqueles que gostaram da palavra, aplaudam ao Senhor, em nome de Jesus.